Bem, pessoal, hoje a gente vai estar vendo aqui a terceira parte desse tutorial, aula de Vagalite, API e Altair. Então, a segunda parte foi dividida em dois vídeos, né? Mas a terceira parte é que a gente vai cobrir um pouco mais rápido, que é essa parte de múltiplas visões ou visões múltiplas. A gente vai abrir aqui nosso notebook no Colab. Vai esperar ele carregar um pouco. Então, a gente vai estar acompanhando esse aqui. E é importante ver que agora que a gente tem o controle lá das transformações de dados em cores visuais, a nossa primeira reação seja tentar mapear tudo de uma vez num gráfico. A gente está aqui destacado cinco canais visuais, né? X, Y, cor, tamanho e forma. Então a gente tem essas variáveis visuais, a gente consegue usar ela nos nossos gráficos, mapeando lá para as marcas visuais, mas a gente vai ver que nem sempre isso é uma boa ideia. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo rápido. A gente vai começar aqui. Alt X. Deixa eu ver uma coisa. F columns. Só para eu ver o nome das colunas do nosso dataset. Vamos começar aqui com a temperatura. O que acontece se eu tentar mapear tudo que eu puder? Então, isso aqui é univariável, né? A gente só tem a distribuição da temperatura. Vamos colocar aqui uma relação com. Vamos tentar aqui. Umidade do ar. Tudo bem, a gente consegue ver que tem um cluster bem aqui, né? A umidade do ar fica aqui entre 70% e 90%, e a temperatura fica aqui entre 25% e 28%, faz tipo uma linha aqui, né? A gente tem um cluster. Tá ótimo. Isso aqui a gente ainda consegue ver essa relação. Vamos colocar cor. Color. Vamos colocar na cidade, que a gente, nesse dataset, tem poucas, né? Porque é aquele que está reduzido. As 10 cidades foram mapeadas. Consegue ver algumas coisas aqui, mas aqui já fica meio bagunçado. Muita cor. Não dá para ver tanta coisa. Vamos de novo. Tá. Vamos ver o tamanho pela rajada do vento. Quando a gente coloca o tamanho, a gente começa a perder informação. A gente não está ganhando mais nada. A gente está perdendo. No que aqui tu conseguia enxergar alguma coisa ainda, quando tu vai adicionando os canais, tu começa a perder essa informação. Então tu começa a ver que tem aqui uns clusters muito isolados, mas isso não quer dizer nada, baseado no número de dimensões que tu escolheu. E se eu colocar mais uma, fica pior ainda. Shape. Então veja só, já não era bom e ficou muito pior. Então, se tu não tem o controle das variáveis baixas, tudo fica uma bagunça. E quais são as soluções para isso? A gente tem duas que são muito simples. Uma, a gente vai ver hoje, visões múltiplas, e a outra é a parte de interação. Então, isso aqui não dá para tirar nada. E vamos deixar desse jeito por enquanto. Lembrando que a gente está usando dois datasets. Esse aqui é o DF, que é o curtinho, né? Que é o dados.csv, e tem um completo que está na URL. Se a gente trocar aqui, inclusive, não tem nada aqui pra gente. Nada, 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 nada. Tudo uma grande mancha que só mudou a ordem das coisas. Uma bagunça. Então, além de não ser bom com poucos dados, quando tu tem muitas variáveis, a tua visualização não escala. Então aqui não dá para tirar nada. A gente vai ver como passar por cima desse problema usando múltiplas visões. Tá? Então, em UTI, a gente tem 4 operadores de múltiplas visões. A gente vai considerar que as visões são partes de uma álgebra e a gente pode manipular elas desse jeito. Então,
já que essa visão única ela é difícil, né, de manipular, carregar esses canais visuais, o Altair já te dá esse pronto para que tu consiga fazer essa manutenção das tuas visões. Então, o que a gente vai ver aqui é como a gente vai estender essa parte da nossa limitação como ser humano de perder essa escalabilidade, né? Estendendo para múltiplas visões. Então, isso, claro, tem um contrapeso. Cada visão nova que tu coloca é um contexto novo que tu está inserindo pro teu usuário, pro teu leitor. Mas é melhor que ele tenha um contexto novo do que ele encare sempre uma bagunça como essa que ele não tem como tirar nada. Então é uma questão de bom senso, de ver qual é a troca, se vale a pena colocar um canal visual a mais, ou se vale a pena colocar interação, múltiplas visões, ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Então o que a gente vai ver aqui é a parte de múltiplas visões, começando com as camadas. Então um jeito comum, muito simples da gente trabalhar com múltiplas visões é juntando uma visão na outra. Então tu tem dois gráficos diferentes e tu quer juntar eles no mesmo gráfico para poder fazer a tua tarefa. Aqui a gente tem um exemplo do dataset filtrado. Esse aqui já é o da URL, né, o completo. Só que só tem duas cidades, Capitão Poço e Altamira, e a gente está comparando aqui a temperatura de orvalho pela hora do dia. Então tem aqui o filtro, a gente mudou a opacidade da área, aqui X são as horas, a média da temperatura de orvalho máxima e mínima. Aqui está Y1 e Y2, que é o começo e o fim da tua área. Se é uma arqueária, ele vai assumir ou que tu quer completar a área, ou que tu quer dar início e fim com Y1 e Y2. E a cor pela cidade, que só são duas filtradas. Beleza, aqui a gente vê que tem uma distribuição muito grande. Eu quero um pouquinho mais refinado, eu quero ponto médio. Eu quero ponto médio entre o mínimo e o máximo. Eu quero ver essa distribuição. Então eu venho aqui e mudo da área para linha. Aumento um pouco a opacidade e troco aqui algumas variáveis visuais. Aqui tem um campo novo, que é o Transform Calculate, que a gente criou o tempo mid, que é o ponto mínimo, é o ponto médio entre a temperatura mínima e a máxima. E aqui a gente já vê uma distribuição mais conservadora, né? Que não pega uma área muito grande, mas que te mostra o ponto médio entre o mínimo e o máximo. Isso pode ser importante dentro do teu contexto. Agora eu quero conseguir comparar um com o outro. Eu quero ver como é que se relaciona o mínimo e o máximo com o ponto médio. Eu posso fazer isso através de uma camada. Eu declaro o min-max, que é o da área, o gráfico da área, que é o mesmo de lá, copiei e colei. Aqui é o ponto médio, que também é a mesma coisa desse de cima, que eu copiei e colei. E aqui no final, com essas duas variáveis, a gente usa esse operador de mais. E esse aqui é indicando para o VHLite, para o Altair, que tu quer fazer camadas, um com o outro. Então eu salvei o min-max, salvei o ponto médio. E agora eu consegui apresentar. Outra alternativa para isso é VL Layer, que também pode ser importante. Eu coloco todos os argumentos que eu quero aqui. Pronto. Então, o mais é a mesma coisa que o layer. Basicamente é isso. É uma sobrecarga do operador e eu consigo adicionar um por cima do outro. Então eu consigo juntar visões. Aqui eu consigo ver a distribuição e eu consigo ver também o ponto médio e como ele se comporta. Ver que as mudanças seguem mais ou menos é importante. Qualquer mudança aqui, como esse pontinho aqui menor, pode ser preocupante aqui nesse horário. Pode ser um sensor que falhou, pode ser um evento que aconteceu ou que acontece periodicamente. A gente consegue perceber isso aqui. Tudo bem? Então, a gente também consegue juntar dimensões diferentes. Aqui a gente está compartilhando temperatura, que é pelo ponto de orvalho. Nesse segundo exemplo, a gente está pegando temperatura e umidade relativa do ar. Então, são duas escalas diferentes. É uma escala de temperatura e uma escala percentual da umidade relativa do ar. Se tu tenta colocar uma em cima da outra para procurar uma relação, o que o Altair vai fazer? Ele vai inferir que a escala é a mesma para os dois, porque tu não falou nada, e vai te mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui está
não é representativo do que tu quer. Porque por mais que a umidade esteja certa, tu também quer conseguir ver a distribuição da temperatura do ponto de orvalho. Só que a temperatura só vai até, no máximo, 29, 30, como a gente já viu. E uma porcentagem vai até 100%, que é o que ele está indicando aqui. Vai aqui do 80 em quebradinho, chega no 90 e volta para 80. E tu resolve isso no Altair indicando que tu quer resolver a escala. Tu vai dizer que são escalas independentes no Y. E ele vai criar dois eixos para ti. O eixo do ponto de orvalho e o eixo da umidade relativa do ar. Então tu tem essas opções dentro do Altair de poder separar. Esse tipo de gráfico ele é muito complicado de fazer ele funcionar certinho. Então, usem com sabedoria. É mais importante saber que ele existe no caso de precisar usar do que realmente ter ele como uma opção o tempo todo. Até porque aqui a gente não consegue dizer o que é ponto de orvalho, o que é umidade relativa do ar, se é a linha, se é a área, a não ser que tu olhe aqui o gráfico. Então a gente vê aqui que a área é o ponto de orvalho. É a temperatura do orvalho. Área, orvalho. Que é esse eixo aqui. Mas olhar na especificação não é bom o tempo todo. Então usem com cuidado, tem um jeito de fazer isso direito, mas a gente não vai ver isso agora. Tudo bem? O segundo operador é um operador de faceta. A gente já viu esse operador aqui, só que a gente tratou ele como uma variável visual. Usando o nosso exemplo do histograma, que a gente viu no segundo vídeo, eu posso usar aqui o column para facetar ele baseado no mês. Então aqui está ele completo, né? Eu estou pegando só ano 2019. E eu criei um campo novo, que é o campo de estação, aqui na região norte, né, no Pará. Belém, que sou de Belém. A gente tem só duas estações, né? Uma que chove muito e uma que chove pouco. E normalmente essa estação ela vai de junho até novembro, que chove um pouco menos. E agora em dezembro chove mais e vai até maio. E eu fiz esse filtro bem aqui. Eu fiz esse campo novo, né, um campo de estação. E eu coloquei a cor em cima da estação e a gente consegue ver aqui a diferença, a distribuição, né? Pela contagem da temperatura do ar. Então aqui tem o histograma, que vai, vai de 10 graus até 45. E mais ou menos as temperaturas, como elas vão se comportando. Mudei aqui a escala, mas o importante aqui é que tu tem aqui um operador de faceta como se fosse uma variável visual, e não tem nada de errado nisso. Mas a gente pode declarar ele de outro jeito, como se fosse um operador de visão, que é o que está bem aqui. Então, chegando aqui, a gente facetou as duas cidades do nosso exemplo anterior, né, em dois gráficos diferentes, não estão mais sobrepostos. Então a gente consegue analisar um ou outro, pode trocar as cidades. E aqui a gente usou o operador de faceta. Os gráficos são os mesmos de antes, só que esse operador aqui, ele permite com que tu faça esse tipo de solução, de resolver o axis, ou que tu possa usar ele como uma camada. Então, nem sempre tu vai conseguir usar a faceta, como a gente viu, como variável visual, como um visual encoding channel. Mas, se tu tem uma composição, tu consegue usar ele como operador. E tá aqui, no caso, é o operador facet. A gente está usando ele junto com o layer. Declara os dados. Pode perceber que eu tirei os dados da declaração aqui. Coloquei ele somente aqui, ó, o URL. E a coluna está com a divisão, né, das facetas pela coluna que é a cidade. Então agora eu separei. Eu podia ter colocado uma outra cidade aqui, podia ter colocado Belém, por exemplo. Ah, não sei como é que tá Belém. Deixa eu ver como é que tá a cidade. Ah, não, não é o DF. Quero o RL. Mas vou pegar aqui como é que tá. Tá ótimo. Então eu tenho toda a estrutura e se eu quiser adicionar uma cidade, é só eu vir aqui e colocar no meu filtro.
Ah, tá. Tem que colocar aqui também. Agora sim. Errou meu. Então aqui a gente tem as 3 cidades agora. Altamira, Cametá e Poço. Essa declaração ela devia ter ficado mais geral, mas tudo bem. Depois eu vejo isso com calma. Deixa eu colocar ela bem aqui. Acho que faria melhor, faria mais sentido para todo mundo. Vou tirar o filtro daqui. Mas como eu fui copiando e colando, tudo bem. Fica melhor assim, até mais limpo. Filtra aqui na camada logo e quando entra os dados já vem tudo certo. Perfeito. Tá ok? Então a gente consegue fazer essa separação. Fica aqui Altamira, Cametá e Capitão Pulso. A gente consegue facetar desse jeito também com o operador. Aqui tem uma brincadeira aqui para fazer com a escala, mas não muda muita coisa. Bem tranquilo. Concatenar ele é um operador que ele só vai juntar dois gráficos. Então ele é um operador simples, pode ser concatenação horizontal ou concatenação vertical, pode ser H-concat ou V-concat, como a gente está vendo aqui. Também tem um operador, né? Pode ser a barra ou pode ser o E. E a gente tem aqui dois gráficos, um com a média da rajada máxima de vento e o outro. Sim, esse aqui é o base, perdão. Esse aqui é o base da rajada máxima de vento, baseado nessas duas cidades que estão em Altamira. E se eu tirar aqui o encode e criar os gráficos, isso aqui é uma manipulação, né? Posso criar os encodes baseados, criar um gráfico base, depois só criar os encodes em cima. Aqui no caso é o Y. Eu posso concatenar esses gráficos, um com o outro. Então eu posso colocar lado a lado. Eu não preciso criar áreas na mesma estrutura. Eu posso ter um gráfico base, eu posso mudar uma coisa ou outra, eu posso juntar tipos diferentes. E o que importa é que eu vou conseguir juntar essas visões e o Altair ele vai cuidar para que fique tudo bonitinho, para que fique tudo do jeito que tu indicou, né? Tu indica aqui o tamanho de cada um e aí o resto ele cuida. Pode combinar também os operadores. Então, junta bem aqui ó, o vento com a temperatura, a rajada do vento com a temperatura concatenada de maneira horizontal, e depois a pressão atmosférica é um pouquinho maior, horizontal, então vai ficar por baixo. Então vai empilhar. Então pode ficar brincando com os gráficos desse jeito, pode criar dashboard desse jeito também. Não precisa criar eles separados e depois juntar com CSS. Pode já criar uma estrutura desse jeito. Inclusive é até melhor que cria sim, porque eles compartilham os mesmos dados, como aqui, né? Compartilham já um monte de coisa interessante. E por último, o último operador que a gente vai ver é o operador de repetição. Ele foi um pouquinho mais complicado, pelo menos para mim, mas da feita que a gente entende, ele é um dos mais interessantes, porque ele te permite repetir como se fosse uma faceta, mas baseado nas dimensões. Como isso funciona? Tu vai pegar a dimensão que tu quer, a repetição, e tu vai dizer qual é a orientação que tu quer, pode ser linha ou coluna. Nesse caso aqui, o Y, a gente está dizendo que o Y a gente quer ele repetindo em cada coluna. Então a gente vai querer colunas diferentes. Então, quando tu mudar a coluna, tu vai mudar o Y também. E aqui a gente está vendo, coluna vão ser a rajada máxima do vento, a velocidade do vento e a temperatura. Então, quando tu criar a tua especificação, o que ele vai fazer? Ele vai criar 3 colunas, vai criar uma coluna da rajada do vento, uma coluna da velocidade do vento e uma coluna da temperatura do ponto de orvalho. E vai manter todo o gráfico igual, tirando essa variável visual, esse canal visual que tu escolheu. Esse que vai alterar em cada coluna. E se tu tem coluna, tu tem linha também. Então, usando colunas e linhas juntas, tu pode criar uma scatterplot com essa especificação. Então, usando o Vegalite e Altair, tu precisa de 1, 2, mais 13, 15 linhas para criar uma scatterplot.
Tudo bem? Então aqui a gente criou as colunas. E aqui as linhas só é as colunas invertidas. Definiu o X, o Y, o tooltip para quando passar o mouse por cima. O tamanho de cada gráfico. E na repetição tu diz que tu quer as colunas trocando com as colunas que tu definiu e as linhas trocando com as linhas que tu definiu. Aqui tem o repeat da coluna baseado no X e o da linha baseado no Y. E quando tu vê aqui, ó, tu vê uma coluna de precipitação, 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 uma coluna de temperatura mínima e uma coluna inteira de umidade relativa do ar. E se tu pega o outro eixo, a linha, tu vê uma linha inteira de umidade relativa do ar, uma linha inteira de temperaturas mínimas e uma linha inteira de precipitação. A combinação, quem cuida é o Altair. Só vai dizer o que tu quer. Tu não vai especificar o como, só diz o que. E pronto, tá pronto. Isso aqui é um exemplo um pouquinho mais completo, que é uma matriz de scatterplot com todos os operadores para criar um dashboard. Então tu tem aqui umas barras, cria uma régua por causa da média, cria um histograma para ver a distribuição facetada, e aqui no final tu tem a combinação. Então tu vai ter um dashboard bem aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar ele completo. Perfeito. Então aqui uma matriz de scatterplot. Para cada atributo a gente também criou um histograma com a distribuição. Aí tem uma régua aqui para indicar o valor médio. E aqui a distribuição de cada coluna baseado no tempo. Aqui é os mesmos. Então, quando tu olha pela linha, tu vê, além quando tu olha pela coluna, tu vê não só a combinação, mas a distribuição pelo tempo. E quando tu olha pela linha, tu vê não só a distribuição, mas tu também vê um histograma unidimensional. Então, tu consegue ter as duas relações, tanto pelo tempo, quanto um atributo por ele mesmo, já com o valor da média indicado. Então, tu pode compor essas coisas com 27 linhas. Consegue criar isso. Tudo bem. Aqui no fim, tem uma parte mais de exercícios, algumas coisas que podem ser interessantes para vocês fazerem. Mas para juntar as coisas e tudo mais, dashboard, scatterplot, small multiples, heatmap, tem umas coisas aqui que eu acho que vai ser legal. Tudo bem? Por essa parte de divisões múltiplas e operadores, é isso. Até mais.